Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, hoje nós estamos diante de uma liturgia que nos fala um pouco sobre esta ida, este retorno de Jesus ao céu, a ascensão de Jesus ao céu. E é muito importante nós podermos entender primeiro o que é que isso significa. Hoje nós estamos, na verdade, em todo o mundo, esta solenidade que nós estamos celebrando hoje, celebra-se no dia 18, na quinta-feira passada. Padre, por que nós estamos celebrando hoje? Porque como Igreja do Brasil, a CNBB, como se vê desta grande importância dessa solenidade, se coloca essa solenidade para o domingo, para que todos vivam bem. Quem é que participou da missa quinta-feira aqui? Está vendo? Foi por isso que a igreja coloca esta solenidade para o domingo. Porque o domingo é o dia de nós nos reunirmos e bem vivermos a Eucaristia. Para que não passasse desapercebido esta grande solenidade, a igreja coloca no domingo para que nós possamos vivê-la bem. Padre, mas o que é que significa então esta solenidade? A solenidade da ascensão do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender é que ela está dentro de um ciclo que nós chamamos o ciclo pascal. A solenidade da ascensão se celebra ali, quando completa-se 40 dias da ressurreição do Senhor. Foram 40 dias que o Senhor começa ou continua aparecendo para os seus discípulos. E esta solenidade colocada no domingo diz assim: se encerrou esta aparição de Jesus. Ele já não mais está no meio de nós. Ele foi para a casa do Pai. Ele voltou para o céu. Esta solenidade, esta ascensão de Jesus ao céu. Mas também é, propriamente dito, uma solenidade marcada pela dimensão pascal. Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos, mas diz: eu vou para o Pai, como nós vimos durante toda essa semana que se passou, Jesus dizendo: eu vou para o Pai, para onde eu vou vós não podeis ir. Enfim, tudo aquilo que Jesus foi colocando, é importante que nós possamos ver e dizer, é uma dimensão pascal. Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos, e já nesses últimos dias diz: mas vós não ficareis órfãos, vocês não estarão sozinhos, eu enviarei o meu Paráclito, o meu Espírito, o meu defensor. Vocês não estarão órfãos. Isso é importante por quê? Porque nós vamos passo a passo vivendo aquilo que nosso Senhor nos propõe. A dimensão da Páscoa e esses 50 dias até Pentecostes, onde se vê a vinda, onde acontece a vinda do Espírito Santo sobre os seus discípulos, os apóstolos e a Virgem Maria no cenáculo. A dimensão dessa solenidade que o Senhor nos propõe hoje é falando sobretudo da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? O que é que diz a antífona de entrada da missa de hoje? Diz assim, que é o Evangelho. Diz o seguinte: homens da Galileia, por que estáis admirados, parados, olhando para o céu? Por quê? O que nos disse a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que relatou, foi exatamente a ascensão de Jesus. Os discípulos ficaram olhando para Jesus subindo ao céu, e ali eles ficaram parados. Os anjos do Senhor olhou para eles e disse: por que vocês estão aí parados? Ide e anunciai por todo o mundo, tornai filhos de Deus, batizando-os no Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a missão da igreja, esta é a missão que o Senhor nos dá. Não ficarmos parados, olhando, admirando. É belo, é bonito olhar, mas não é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor quer que nós nos coloquemos em movimento, em missão, de partirmos ao encontro daqueles que esperam o anúncio do Senhor. É bonito, por exemplo, perceber que nesta solenidade também nos coloca
dentro daquilo que nós vamos viver um dia. Diz a oração coleta, aquela que eu fiz no início da missa, diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Por que que nós podemos dizer que a ascensão de Jesus é a nossa vitória? Porque é onde nós iremos estar. Jesus, ele se tornou carne. Jesus, ele tomou a nossa humanidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus chorou? Sim ou não? Sim, lá na morte de Lázaro, Jesus chorou. Jesus sentiu fome? Sim ou não? Sim. Jesus sentiu sede? Sim. Por que que eu estou perguntando isso? Porque a nossa humanidade foi assumida inteiramente por Jesus. E por que, Padre, que a ascensão de Jesus é a nossa vitória? Porque a nossa humanidade está no céu, junto com o Pai. É a nossa vitória porque o nosso corpo também estará no céu, junto com o Pai. Jesus abriu as portas do céu para nós. Nós somos filhos no Filho por meio do nosso batismo. E porque somos filho no Filho, nós temos um lugar no céu. Nós não podemos viver nesta terra de qualquer forma. Nós não podemos viver nesta terra dizendo: a moda Zeca Pagodinho. Sabe qual é? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não! Nós não podemos viver desta forma. Nós precisamos viver como cristãos. Nós precisamos viver como filhos de Deus. Nós precisamos e temos uma meta, que é o céu. Por isso que a ascensão de Jesus é a nossa vitória. É a nossa vitória. É muito bonito olharmos para essas leituras e vermos aquilo que o Senhor, ele tem nos falado. Preste atenção. Aqui, na leitura dos Atos dos Apóstolos, eu convido você, quando chegar em casa, se tiver a oportunidade, leia de novo. Ele começa esta leitura dizendo: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Padre, o que é esta palavra? Ele está falando para mim e para você. Teófilo, o que é que significa? Amigo de Deus. Teófilo. Filo, teo. Amor a Deus. É o amor a Deus, ó Teófilo. Você que ama a Deus. Você que tem o amor de Deus. Ele diz: já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia que ele foi levado para o céu. De que ele está falando aqui? Da sua ascensão. Até o dia que Jesus foi levado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo. Essas duas solenidades que nós vamos viver, hoje estamos vivendo já com a liturgia de domingo, e nós vamos viver no próximo domingo, que é Pentecostes, são solenidades profundamente pascais, que estão inseridas dentro deste tempo do ciclo pascal, ressurreição. O Senhor, quando nos promete o Espírito, é para que nós possamos reviver, sair das nossas mortes, sair daquilo que onde nós estamos, que ainda nos prendem, que nos aprisionam. Continua a palavra de Deus dizendo: durante 40 dias, se vocês forem pegar, do dia da ressurreição, o domingo da ressurreição, contar 40 dias, cai na quinta-feira, que nós celebrávamos a ascensão do Senhor, que na solenidade é transferida para o domingo. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Ou seja, a ascensão do Senhor marca o fim destas aparições. Claro que ele ascendeu ao céu, ele não pode mais estar aparecendo para os seus discípulos. Porém, ele não os deixa sozinho. Ele envia o seu Espírito Santo. Deu para entender por que essas solenidades estão tão ligadas? A Páscoa, a Ascensão e Pentecostes, tá? Vamos dar mais um passo na liturgia de hoje. Ele diz assim, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios: ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à direita
nos céus. De que é que São Paulo está falando aqui? Ele o fez sentar-se à direita nos céus. De quê? Eita, que estão tudo morto, tudo dormindo. De que é que São Paulo está falando? Quando o ressuscitou dos mortos e o fez assentar-se à direita no céu. Está falando de quê? Da ascensão. Ou seja, eu estou mostrando para vocês que a liturgia da palavra, ela está nos envolvendo nesta grande solenidade que nós estamos celebrando hoje. Nós estamos vendo Jesus que sobe ao céu e nós podemos assim cantar a nossa vitória. Por fim, no Evangelho, Jesus ele está aqui falando para os seus discípulos na sua última aparição. Aqui é o dia da ascensão do Senhor. Jesus olha para os seus discípulos e diz: leva-os ao monte onde Jesus tinha indicado, e eles, quando viram Jesus, se prostraram. Então Jesus aproximou-se e falou, preste atenção, estou terminando. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Aqui está a nossa missão como cristãos, que também hoje celebra a ascensão do Senhor, mas que o Senhor nos diz e nos coloca dentro deste movimento de saída. Ide. Quais são as últimas palavras que o padre fala na missa? Vocês lembram? Ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Isto aqui, quando o padre, com todo o final da missa, ele disse, ide em paz, ele está dizendo, vivam agora aquilo que vocês experimentaram na Eucaristia e na palavra. Sejam missionários. Não fique com isso guardado somente para você. Mas assim, por fim, Jesus ele ainda fala algo muito interessante. Cuidado aí para não quebrar as portas da igreja, pelo amor de Deus, né? Olhe para cá. Jesus no final diz assim: e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Isso aqui nos ensina duas coisas. Primeiro, diga aí para você, eu nunca estarei só. Não, mas diga assim, com força e acreditando, se você acredita. Eu nunca estarei só. Você acredita nisso? Naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, ou uma perda que você possa ter vivido ou que pode viver, eu nunca estarei só. A presença de Jesus, ela é real. A presença de Deus na nossa vida, ela é real. Como nos diz São Paulo em outro trecho das Escrituras: nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. O Senhor está sempre comigo. Este é o primeiro ensinamento. E o segundo: mas padre, se Jesus subiu ao céu, se Jesus ascendeu ao céu, como é que ele vai estar presente? Por meio do seu Espírito. Quando o Senhor nos diz, vós nunca estareis sozinhos, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, o Senhor está falando do Paráclito, do Espírito, que vem ao seu encontro, que não nos deixa só. Fora o Espírito, qual foi a outra forma que Jesus encontrou no seu amor, de nunca nos deixar sozinhos? Qual foi? O que nós estamos celebrando hoje, neste momento. Nós nos reunimos para celebrar o quê? A Eucaristia. A Eucaristia. Jesus nunca nos deixa sozinhos, por meio do seu Espírito e por meio da Eucaristia. Que o Senhor nesta solenidade nos coloque e nos faça entrar neste movimento. Qual movimento? De saída? Ide,
mas também um movimento de poder entender: eu não estou só. Eu não estou só. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.